Você tem medo ou já viu alguém passando por surto? Esses dias eu estava vendo uns colegas no canal Cortes Arquimilionários no YouTube falando sobre a preocupação, na realidade, de um acontecimento que houve com um ator chamado Sidney Sampaio, que, sob efeito de medicações para dormir, acabou pulando do 5º andar de um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois eu colhi mais informações aqui, ele acabou caindo do 1º andar desse prédio. Tem cenas, né, imagens gravadas do acontecido. E ele estava sob efeito dessas medicações. E o que me chamou a atenção, dando seguimento à série que eu estou aqui com vocês, sobre o conteúdo que foi desse vídeo, e eu aconselho vocês a também dar uma olhada nesse vídeo, no canal Cortes Arquimilionários, eu achei bem bacana, porque eles foram muito sensíveis, e foram muito devidamente preocupados com o acontecimento, com o ator e tudo mais, e falar sobre saúde mental. E vocês sabem aqui comigo que eu tenho trabalhado vários temas na minha biblioteca, né? O tema mais procurado tem sido ainda o meu vídeo sobre diagnóstico, e eu decidi falar para vocês sobre algumas coisas mais precisas em relação ao universo da saúde mental, inclusive com mudanças que vocês já estão acompanhando, sobre o que é surto. Você sabe o que é um surto? O surto é uma das palavras mais utilizadas pela população leiga em relação aos acontecimentos na saúde mental, mas também é utilizado dentro da psiquiatria. Só que existe, né, na grande nuvem que nos acompanha historicamente, folclórica, uma conotação muito pejorativa, tanto com tantos outros nomes. E eu vou falar sobre medo de doenças, essas coisas, no terceiro vídeo, mais à frente. Mas o surto, ele tem sido utilizado para descrever, para apontar, né, para dar nome a uma condição que, na realidade, meus amigos e minhas amigas, o surto é uma palavra da nossa língua portuguesa que designa nada mais nada menos do que a quebra de um padrão. E que dessa quebra eclode uma situação claramente temida, não desejada. A ele se associa mais surto psicótico. E aí o canal dá o nome surto psicótico, né? E eu quis também fazer esse vídeo para tentar esclarecer algumas coisas como médico psiquiatra, como professor de psiquiatria e medicina, graduação e pós-graduação, de esclarecer, né, descomplicar esse termo, para ajudar vocês a pensarem que o surto, ele é sim uma condição muito temida, porque a ele está associado uma interrupção de um padrão. E o surto psicótico que foi comentado, que claramente eu acredito que esse ator ele teve ali um estado de mudança comportamental, porque nós temos também aí sobre nós pesam críticas, de certo modo, muito pesadas, como se a psiquiatria, por sua vez, fosse culpada, né, digamos assim, de algumas questões que ainda a ciência precisa evoluir, nós também, não estou querendo tirar aqui, né, o corpo fora em relação a algumas questões do cotidiano de tratamentos. Essa pessoa, esse ator, presumivelmente estava tomando medicações indutoras de sono, chamados hipnóticos, ou talvez benzodiazepínicos, que são medicamentos, né? E aí o vídeo fala muito dos tarja preta, mas muitos medicamentos nem são tarja preta, tá, gente? Mas esse medicamento, ele possivelmente, certamente, né, levou a pessoa a ter uma reação que nós consideramos muitas vezes paradoxal, não desejada, mas sobretudo, né, quando o medicamento é usado no momento errado, na hora errada, na quantidade errada, e que ele entrou num mundo psíquico-comportamental onde ele rompeu com a realidade. E a palavra surto, ela está muito ligada fundamentalmente a um surto psicótico, que é uma condição dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, que designa a abertura, o caminho, a vivência de uma realidade, de uma lógica pessoal. A psicose, eu tenho vídeos que falam um pouco sobre esquizofrenia, mas podemos falar um pouco mais sobre psicose de forma geral, na realidade, o grande carro-chefe, não diria carro-chefe, mas a grande condição do universo psíquico que, para nós, todos, para se dizer, mais ou menos, é muito temida porque ela fundamenta aquilo que pejorativamente as pessoas falam de loucura. Ah, você está surtado. Olha, o surto de fulano.
O surto, meus amigos e minhas amigas, pode sim estar associado a esse momento, desse rompimento com a realidade que a pessoa tem, assumindo uma lógica pessoal no qual ela só está vivendo, psicose por definição é isso, né? O convívio um convívio com uma lógica pessoal e que traz obviamente um nível de sofrimento muito grande para as pessoas. Uma das analogias que eu uso, diversas, tanto no cotidiano de consultório também, mas também em aula, é que o surto psicótico, ele está para quem você que possivelmente é leigo, ou talvez convive com uma pessoa que tem o drama de uma doença psiquiátrica, na mesma medida de que você, se você pode, né, me acompanhar nesse raciocínio, se lembra talvez de um pesadelo que você teve, ou talvez o pior pesadelo que você teve. Está imaginando um pesadelo? Pesadelo mesmo, dentro do sonho, dentro do sono, dentro dos sonhos. Agora imagina você viver dentro desse pesadelo. Então, muitas das características que são internas da evolução do psiquismo do homem, né, muitos mecanismos, inclusive primitivos, que estão relacionados à violência, né, aos mecanismos de medo, de autoproteção, eles ganham uma proporção tão grande e quase que paralisam as outras funções aí, já dentro do sistema nervoso, que a pessoa literalmente ela é sugada para dentro desse mundo fantasioso, esse mundo que a condição médica dela, a condição de saúde dela coloca. E não é uma passagem, não é um sonho que de repente você acorda e fala assim, nossa, meu Deus, muito obrigado, que não estou mais sonhando com isso. Agora imagine você viver dentro disso. Isso é a psicose. E o surto é esse outburst, essa explosão, que pode, meus amigos e minhas amigas, acontecer em várias condições médicas. A palavra surto, ela é utilizada para surto de gripe, é utilizada para surto de doenças infecciosas, Covid, por exemplo, foi uma delas, né? Ela pode ser utilizada para questões relacionadas à epidemiologia, né? Como já estamos falando, né? Essas coisas todas, né? O surto, né, de dengue, né? Vivemos numa região aqui, né, no sul do Brasil, né, bem o clima subtropical, mas que tem um calor propício para a proliferação desses, né, dos mosquitos e tudo mais. E o que é importante a gente pensar é que o surto, sim, ele tem que ser utilizado essa palavra, mas assim, ele está relacionado a essa quebra, a esse padrão. E o que eu quero ajudar vocês aqui a pensar é a gente desmistificar, assim como tantas outras questões relacionadas à saúde mental, de que o surto, seja por psicose, seja depressivo, seja maníaco, seja obsessivo, é a condição que geralmente faz com que a pessoa ela se mobilize, ou a sociedade mobilize para buscar ajuda. Então, uma linha que eu também vou continuar trabalhando aqui com vocês, que é extremamente vinculada não só à desmistificação, a descomplicação, é uma analogia, né, que eu estou usando aqui, mas sobretudo, né, combater a psicofobia, mas não é um discurso, né, para a gente ficar aqui no embate, é ajudar vocês a pensarem que quando o surto acontece, é que quando tem uma quebra, é quando tem uma explosão. No caso do Sidney Sampaio aqui, ele usou essa medicação. Hoje, infelizmente, a gente tem que lidar com efeitos não previstos e, obviamente, não desejados dos vários, né, das várias contribuições que nós temos em relação à saúde mental para lidar com a complexidade imensa dos problemas que nós temos que lidar. E essa pessoa, assim como várias outras, eu posso comentar, talvez, né, se vocês quiserem aqui, colocam aqui nos comentários, né, e enfim, se vocês acharem interessante a gente trabalhar mais aprofundadamente, se bem que eu vou falar de remédio no outro vídeo, sobre o que está acontecendo em relação a esse tipo de medicação, porque efetivamente o efeito esperado não é o desejado. Que o medicamento, ao invés de ele produzir, e no caso, e se você está aqui, me escutando, me vendo, e que de repente está sentindo necessidade de tomar uma medicação indicada, mas que ela tem um efeito sedativo, ela tem um efeito de aliviar sintomas, e você começa a sentir a necessidade de tomar cada vez mais, né, lembrando desse remédio que para usar fora do horário que foi indicado, que de repente você tem que usar de dia, cuidado, tá? Isso é um problema seríssimo, nós estamos encarando várias dificuldades em relação a isso, e que de repente pode aparecer para você assim como apareceu para o Sidney Sampaio. Então o surto, meus amigos e minhas amigas, é toda quebra, toda disrupção e toda erupção de uma condição psiquiátrica que pode estar associado a várias condições, sejam elas a psicose, sejam elas a depressão, sejam elas a mania, sejam elas ao pânico,
a ansiedade de forma geral e até as condições clínicas da sociedade. Então não surtem. Se você ainda está sedento de informações, acompanha o meu canal aqui, acompanha a minha biblioteca, que vai, melhor dizendo, continuar sendo um imenso prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.